dos bancários de Sorocaba e região. Muitos sindicatos acompanham a nossa programação. É importante que você aqui da nossa base também tome conhecimento dos nossos assuntos. Quando não dá para trazer um assunto específico do banco, a gente traz qualquer outro assunto que seja relativo à nossa condição de trabalhadores, né? Então, a gente pede que você acompanhe, que você que acompanha, que fale para os seus colegas, olha, programa tal, muito bacana, legal, gostei, não gostei até, né? Mas essa iniciativa do Sindicato dos Bancários de Sorocaba, com a produção da Ana Fonseca, direção do KB Lopes. A Ana já coloca aqui para você o nosso site, né, o www.bancariossorocaba.org.br, onde você encontra todas as informações do nosso sindicato. Alguns colegas falam assim, mas eu vi lá no sindicato tal. Dependendo do assunto que você viu em outro sindicato, não necessariamente está acontecendo aqui no Sindicato de Sorocaba. Como muitos que acontecem aqui podem não acontecer em outras localidades. Então, é importante que você siga a nossa mídia, os nossos assuntos, para você não ficar alheio aos acontecimentos que nos agradam e nos atrapalham, né? A convidada nossa de hoje, eu ainda não a conhecia, estou conhecendo agora e é um prazer muito grande, que é uma das advogadas lá da LBS, um trabalho que a doutora Gabriela tem feito em parceria com a gente, de colocar diversos assuntos aqui jurídicos para que a gente possa tomar conhecimento, porque nossa vida é igual à vida de qualquer outro trabalhador, pode dar uma variada aqui ou ali, mas todos nós temos patrão, nós temos jornada de trabalho, nós temos uma série de cobranças, e aí vem assédio moral, assédio sexual, né? Vem a questão do nosso assunto de hoje, que é o racismo estrutural e racismo no sistema financeiro. E a gente vai falar hoje com a doutora Letícia Dias Correia, para quem eu já dou uma boa noite, e digo, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, que a gente vai fazer um bate-papo bem tranquilo e espero sem o juridiquês, para quem está acompanhando de casa, não tenha nenhuma dificuldade. Boa noite, doutora Letícia, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa noite, Júlio, boa noite a todos e a todas que estão nos ouvindo. Agradeço a oportunidade e espero que a gente tenha uma conversa proveitosa. E vamos ter, sim, com certeza, porque eu começo relatando para a doutora que a gente percorre aqui as agências bancárias de Sorocaba, específico Sorocaba, eu vou falar da cidade que a gente anda todo dia, toda hora. A nossa região é muito grande, são 40 cidades, tem cidade com 270 quilômetros de Sorocaba, que é o caso lá de Itapeva, Itararé, quase caindo no Paraná. E aqui em Sorocaba, doutora, por quantas agências você andar, é difícil você se encontrar, detectar, visualizar uma pessoa da pele negra, tá? O que parece para a gente ser um preconceito já de contratação, né? A gente vai para os bancos federais, Banco do Brasil, Caixa Federal, e ali você encontra. Só que nesses dois bancos é feito a seleção, a pessoa passa por um concurso. Então, o mérito da pessoa é que faz com que ela esteja trabalhando nessas instituições. Agora, quando você fala do banco privado, que você tem que passar por uma entrevista, alguém faz uma entrevista, né? A gente tem essa dificuldade, não é? Para ter contato, para visualizar essas pessoas da cor de pele diferente dos branquelos, que nem eu, e que é diferente, doutora, na matriz dos bancos, porque a gente vai para o banco A, B, C, D, fazer negociação e coisa e tal, e lá você vê, né,
fica aquela sensação do tipo, mas peraí, a matriz do banco não atende o cliente, não atende a população. Parece que é um reduto fechadinho e que ali pode, né? Eu espero não estar sendo agressivo nessa minha colocação agora, mas é uma constatação que a gente faz, nós já fizemos e continua do mesmo jeito. Aparentemente, quem faz as entrevistas não estão preocupados com isso. Então, a primeira pergunta que eu faço à doutora: como o racismo estrutural se manifesta dentro do sistema financeiro brasileiro? Tá certo. Bom, Júlio, muito obrigada pela sua constatação, né, por compartilhar conosco a sua percepção. E para responder essa pergunta, dialogando com a sua visão em relação ao todo aí em Sorocaba, eu vou precisar que vocês venham comigo nessa viagem que é falar sobre racismo estrutural, né? Porque o termo, ultimamente, a partir da pandemia 2020, né, com o crescimento do movimento Black Lives Matter nos Estados Unidos, depois da morte do George Floyd, né, que faleceu pelas mãos da polícia nos Estados Unidos, ele trouxe um boom, né, em relação a esse termo, em relação às informações quanto o racismo no Brasil. Mas aqui a gente tem um racismo diferente, né? Um racismo com muita dificuldade de identificação, de dar o nome do que ele realmente é. Então, eu digo que é uma viagem, porque quando a gente fala sobre racismo estrutural, é como se fosse um pleonasmo de racismo. Porque a nossa fundação basilar como Brasil mesmo, ela vai ter como base fundamental a existência do racismo, a existência da discriminação. Mas, diferente daquela época, o racismo hoje, ele não vai necessariamente, tá? Ele não vai necessariamente aparecer por vias discriminatórias verbais ou por meio de uma agressão física. Ele vai acontecendo de forma cotidiana em microagressões ou em reduções de espaço. Então, quando a gente fala em estrutura, é dizer que a formação do nosso país, do nosso entendimento legislativo, institucional, constitucional, ele foi formado pela consciência presente do racismo, né, do entendimento de que pessoas negras são menos em detrimento de pessoas brancas. E tudo isso acontece desde a nossa formação como país mesmo. A partir do momento que nós temos a colonização portuguesa no nosso país e o tráfico negreiro, que nós fomos o último país, né, a aboli-lo nas Américas, vamos lá, foram quase 400 séculos de toda uma vida. Eu costumo dizer que várias gerações de famílias, né, existiram e faleceram dentro desse universo que tinha o negro sempre em posição de servidão, em posição de negativa de direitos. E justamente para estar naquela posição, ele não podia ser visto como um ser de direitos, né, como um ser garantidor de humanidade, porque um ser humano não pode, por livre e espontânea vontade, subjugar, escravizar o outro, se ele não enxergar o outro como um ser. Então, a partir do momento que se desumaniza a figura do negro, a aceitação da escravização, ela fica passível na sociedade. E isso aconteceu até a Revolução Industrial, que foi a grande chave, né, para que países europeus passassem a transformar a sua economia, então deixando de lado o açúcar, o café e outras especiarias que existiam aqui no nosso país e forçando mesmo a colônia
né, portuguesa aqui no Brasil, a se transformar para dar início a esse novo capitalismo. E com isso, então, o Brasil também passa a promulgar diversas leis, como a lei do ventre livre, sexagenário, já falando sobre a liberdade dos recém-nascidos, não mais escravizados, a aposentadoria, né, entre aspas, do escravizado a partir de seus 65 anos, enfim. Mas, até, né, 1888, com a fatídica abolição da escravatura, também fonte de um grande movimento abolicionista, tanto de pessoas pretas como de grandes aliados dessa luta, a condição do negro, necessariamente, ela não mudou com a consciência daquela população. Então, vejamos, de um dia para o outro, toda aquela população que era escravizada passou a ser liberta. Mas, como eu falei, foram 400 séculos, né, 400 anos de escravização. Não necessariamente o pensamento de toda aquela população em relação àquelas pessoas mudou de um dia para a noite. Elas também tinham a consciência de que eram pessoas menos que elas ou inferiorizadas, né? É importante ressaltar também que a escravização ela foi pautada em estudos científicos daquela época, com expoentes respeitados, que vendiam a ideia de um atavismo das pessoas pretas. Atavismo é dizer que aquelas pessoas eram atrasadas, tá? Remetê-las sempre aos tempos das cavernas, por assim dizer, para usar a linguagem mais coloquial. Então, ressalto que a escravização no Brasil, ela não aconteceu de um dia para a noite, e também ela não terminou de uma hora para outra, porque esse imagético e essa consciência social ainda perduram nos dias de hoje, tá? E como a gente começa a ver esse andamento no cotidiano e atualmente? Naquela época também, quando essas pessoas foram libertas, né, elas tiveram a sua abolição reconhecida, muitas precisaram sair, né, das fazendas em que ocupavam, das casas em que trabalhavam, e passaram a se aventurar na cidade para conseguir o mínimo de emprego, de estabilidade, mas ao mesmo tempo a gente tem a migração, a forte migração europeia aqui para o Brasil, fruto de uma campanha também do governo para incentivar com que essa população aqui estivesse, né, para enriquecer o país, para dar a eles essa nova forma de um país muito pautado também na pauta da europeia, eram políticas também reconhecidas pelo Estado. Então, essas pessoas negras, quando chegam na cidade, não têm espaço. Então, passam a ocupar essas margens, que hoje nós conhecemos como periferias. Então, até o desenvolvimento das cidades, que hoje a gente entende que tem CEP e cor delimitado, ela tem uma forte influência da escravização. Então, muitas das pessoas conseguiam empregos em fábricas também, ou precisavam se virar. Não sei se o senhor já ouviu falar das quituteiras, né, que nasceram muito também daquela época, de pessoas que passaram a fazer as suas próprias comidas, seus próprios alimentos para vender e tentar se manter nos cortiços, tentar se manter naquela nova modalidade de vida. E muitos também permaneceram trabalhando em casas de famílias, e por isso ainda hoje temos grandes e números altos de pessoas negras trabalhando como domésticas ou sendo libertas ainda hoje em casas de família pelo reconhecimento do trabalho análogo à escravidão. Então, onde eu quero chegar fazendo toda essa viagem é que desde aquela época, se a gente não mudou, né, junto com a legislação passou a tratar as pessoas como livres, mas a população não a reconheceu, ela passa então a introjetar, né, na nossa existência, na nossa formação, essa subjugação em relação à pessoa negra. Então isso vai afetá-la em todos os aspectos da sua vida. Então é por isso que os estudiosos vão cunhar o racismo estrutural como algo intrínseco à nossa sociedade. Ele está sempre ali. A gente não precisa falar necessariamente o nome dele, a gente não precisa apontar a sua existência, mas de alguma forma ele está dentro
do pensamento ou em ações do cotidiano. Então, quando o senhor relata para nós essa noite de que o número de pessoas, né, visivelmente pessoas em atendimentos de bancos privados, sendo pessoas negras, ela é menor, a gente tem explicações históricas a partir disso, então, da dificuldade de um acesso à formalidade escolar, né, dessas pessoas, porque se marginalizadas desde o desde o seu nascimento, do lugar em que ocupam, é muito difícil com que elas acessem o sistema escolar de qualidade ou que tenham um diploma reconhecido em alguma instituição renomada, né? A gente sabe de muitas empresas que já selecionam certa instituição, não passa disso, não é reconhecido nem para uma entrevista. E o entrevistador também foi criado em todo esse imagético social, em todos os estereótipos que recaem muitas vezes sobre o corpo negro, de que é um corpo preguiçoso, de que é uma pessoa que é displicente, de que é uma pessoa por sua essência, né? Eu digo entre aspas porque é muito do que as pessoas diziam naquela época, justamente cunhados nos estudos que hoje nós sabemos que são falsos, mas naquela época eram científicos para justificar esse atraso da população negra em relação à branca. Então isso ainda permanece no entendimento dos dias de hoje. Então quando a gente vê muitas pessoas negras ocupando cargos públicos, por exemplo, de concurso, é porque ali houve uma seleção com base somente nos seus escritos, por exemplo, no seu intelecto, em que a última etapa foi da sua aparição física, pessoal, porque se fosse uma das primeiras, muitas pessoas não passariam da fila da seleção, justamente com medo do que do que o cliente, né, pode entender por ser atendido por uma pessoa negra, com medo da sua competência, e isso se estende a outros. Eu entendo que se estende a outros aspectos da vida privada. Eu tenho uma pensadora muito renomada, muito interessante, que eu acredito que vale a pena citar aqui, que é a professora Cida Bento, que ela tem um livro chamado Pacto da Branquitude. Esse livro traz muito da sua visão, Júlio, em relação aos bancos, a presença das pessoas negras do banco. O livro foi, na verdade, a tese dela, se eu não me engano, de mestrado em psicologia, em que ela foi estudar a psicologia empresarial, né, de recrutamento, e ali ela viu que a maioria dos recrutadores brancos, por mais que tivessem currículos de pessoas negras e brancas do mesmo nível de competência, do mesmo nível de experiência, de necessidade ali para ocupar aquela vaga, ela percebeu que eles optavam muito mais por pessoas em que eles podiam se ver, se reconhecer. Então, pessoas brancas. Ela vai, então, discorrer um longo estudo sobre esse pacto silencioso que pessoas brancas têm umas com as outras e que também vai impedir essa ascensão social das pessoas pretas de alguma forma. E a gente sabe que no nosso país, por ser um país desigual estruturalmente, a ascensão ela costuma vir muito pelo estudo, pela educação, pela vida profissional, e esse teto, né, que impede esse avanço também tem essas fortes raízes. Então, como o racismo ele vai se manifestar dentro do sistema financeiro, é a partir dessas entraves para que seja no mercado de trabalho, né, dentro do sistema financeiro, para que aquela pessoa não ocupe cargos muito altos, se ela conseguir ingressar dentro desse sistema. Caso ela não ingresse, esse não ingresso, né, então ela vai buscar outros meios de ascensão, empreendedorismo, cargos públicos, algo que ela não precise se submeter ao privado. E como cliente também, a gente vê um racismo institucional, podemos dizer, dentro dessas instituições, seja na hora da liberação de crédito, em algum documento que dificulte a abertura de uma conta. Então, ela vai se manifestar de várias formas.
Deu uma aula, doutor. Acho que a gente já pode encerrar o assunto aqui. Imagina, se Eu deixar, a quero, gente, olha, tem assunto para dias. eu quero dizer que eu tenho um ótimo relacionamento com pessoas negras. Tive convivência com uma senhora que era uma avó de consideração, não era de sangue, era de consideração. E a companheira dela era, desde sempre, uma senhora negra de uma sabedoria muito grande. Ela sabia analisar as pessoas pelo olhar, pela reação de cada um, e ela passava para a gente essa experiência dela. Sim, Olha, tome cuidado com pessoas assim, preste atenção em pessoas assim, muito cuidado com as pessoas que pensam em si, né? E fim de vida, né? Essa avó de consideração, ela já era uns 40 anos mais velha do que eu. Eu tinha ali por volta de uns 30, ela tinha uns 70. E a tia Alzira, né, que era negra, era mais velha do que a avó. sim. Tanto que parece que as raízes se confundiram tanto que quando tia Alzira foi embora, meia dúzia de semanas depois a avó também foi embora, sabe? Parece que o convívio delas, uma não suportava viver Sim. sem a presença da outra, né? Uhum. Então, são coisas que a gente só consegue explicar vivenciando, né? Só, só. Ó, eu vou estender aqui a nossa conversa. Claro. Eu prometi 40 minutos, eu já vi que não dá, tá? Quais práticas bancárias, né, ou financeiras podem ser consideradas discriminatórias racialmente? Tá certo. Bom, então, pensando em práticas discriminatórias, remetendo ao que eu trouxe já no começo da nossa conversa sobre a localização, né, em que a maioria dessas pessoas acabaram ficando ali nas periferias, hoje a gente tem isso de forma um pouco mais delimitada, um pouco mais clara, né, na geografia da nossa cidade. Uh, que é essa falta do direito também à cidade, do tanto que uma pessoa que mora. Eu sou de São Paulo, então aqui tudo é muito. Eu já tô acostumada, tá, Júlio? Mas aqui é tudo longe. Então, às vezes, uma pessoa que mora na Zona Leste para trabalhar no centro da cidade, ela tem que atravessar a cidade literalmente, pegar 2 horas de transporte público e ter acesso, né, a agências que fiquem nesse centro ou dentro dos bairros em que ela consiga transitar. Mas é interessante pontuar que essa questão do território, por exemplo, aqui em São Paulo, isso é muito marcado. Então, a depender do seu CEP, o sistema financeiro, né, as financeiras ou os próprios bancos, eles podem limitar o seu crédito. E a gente sabe que muitas pessoas com baixa escolaridade, com baixa renda, ocupam locais mais afastados do centro ou bairros específicos, e isso acaba comprometendo, então, a, a sua renda e a sua possibilidade de transformação de vida. Então, por que eu estou trazendo isso? A gente sabe hoje do grande amparo, né, que instituições e financeiras têm no avanço de diversas empresas, várias contas empresariais são vendidas, enfim. E hoje, a Sebrae divulga um estudo a partir de 2024 de que 54% dos empreendedores do país são negros, mas sequer 28% têm ensino superior completo. E a gente sabe que quando essas pessoas acessam o sistema bancário, o que vai ser exigido delas? Formalizações, né? Documentos que comprovem uma certa renda, que comprovem o local onde elas moram, a sua escolaridade, e tudo isso é utilizado pelo algoritmo, seja da financeira ou do banco, para saber se aquela pessoa é uma boa pagadora ou uma má pagadora. Mas não necessariamente o fato dela morar
vou dar o exemplo aqui da Zona Leste ou do extremo sul da cidade de São Paulo, faz essa pessoa uma má pagadora. Mas o estereótipo e a compreensão do todo, de que aquela pessoa mora naquele bairro mais afastado, ela pode não ter uma renda fixa justamente por essa dificuldade de alcançar um emprego. E aqui já falando sobre empreendedorismo, vai empreender justamente para tentar se manter, tentar trazer uma renda extra ou principal para dentro de suas casas, ela tem esse acesso barrado ou limitado a um crédito muito baixo, ou um crédito que não permite com que ela possa avançar tão rápido quanto outros empreendedores brancos o fariam, justamente por esse entrave que vai muito além do que aquela pessoa, né? É tudo que ela carrega desse estereótipo. Então, muitas pessoas são vítimas de uma negação informal, né? Que é isso que eu estou trazendo, essa negação informal de acesso a produtos de investimento, fica ali naquele sisteminha, né, do banco, olha, pessoa XYZ, acho que ela não pagaria muito bem, e ela não sabe que tem essas informações sobre ela, então isso é algo informal. Serviços bancários que são limitados, né, em regiões periféricas, como eu disse, muitas agências bancárias em áreas centrais, áreas marginalizadas e periféricas é difícil, a não ser que seja dentro de um bairro. Então, por exemplo, a Zona Leste, ela é uma zona aqui de São Paulo, né, uma região, mas dentro delas tem subprefeituras, tem diversos bairros, porque é uma região muito populosa. E não necessariamente a gente vai encontrar uma agência bancária de um banco X em cada esquina de Guaianazes, como a gente encontraria aqui de onde eu falo, que é em Higienópolis, principalmente em razão também da redução das agências físicas, enfim. Muitas ofertas de crédito consignado também são meios, são práticas bancárias direcionadas para essa população que deixam independência sistêmica, né, e frequente. Então, o grande uso de crédito não é à toa. E essa renegociação abusiva de dívidas para clientes de baixa renda é uma prática que eu entendo por ser também, trazer toda essa dependência, mas é muito difícil com que essas pessoas consigam saldar essas dívidas e que constituem justamente pelo seu subsídio. A gente está falando, eu estou me dirigindo um pouco mais aos empreendedores negros, depois do dado que eu trouxe, mas a gente está falando de empreendedores que são chefes de suas famílias, que estão também buscando esse crédito para crescer o seu negócio, mas para dar subsídio para os seus filhos, para os seus parentes. Então, é tudo muito velado, né? Mas que acontece com muita frequência. Acredito que o senhor também tenha algo parecido em mente, né? Já soou 3 vezes senhor na minha orelha aqui, que doeu, viu? Pode deixar o senhor de lado. Me desculpa, Doutora, Júlio. não, a gente esqueceu de combinar isso no começo. Verdade. Doutora, quando eu moro num bairro popular aqui em Sorocaba, chamado Piazza de Roma 1, depois tem o 2 e coisa e tal. Ah, tá certo. E popularíssimo, porque eu moro numa rua em que os ônibus, os carros começam a transitar às 5 da manhã, e aí, como o sono já é meio prejudicado com o barulho dos carros, então, tchau, né? 5 da manhã, 5h30, é hora de estar acordando todo mundo. Bom, quando você vê um negro andando na rua, ali no meu bairro, ou ele é angolano ou ele é haitiano. Sim. Tá? Tem uma comunidade que, eu digo comunidade, mas eu não sei onde eles mudaram. Eles moram ali por perto da minha casa, porque transitam ali na minha rua, na rua onde eu moro. E na avenida debaixo da minha casa, eles fundaram, inauguraram, fizeram uma igreja. Então, eles se reúnem lá no horário do culto, eu vou falar culto, ou da missa, não sei, né? Porque eu não conheço a religião deles. Uhum. Eles se reúnem praticamente todas as noites,
tá? E eu não jogo roupa fora, eu sou meio grande, meio fora de proporção, mas quando eu vejo uma roupa lá que eu acho que não está mais dando certo para mim, emagreci, engordei e tal, eu ponho uma sacolinha e penduro na grade da minha casa para o lado de fora da rua. Doutora, 5 minutos aquela sacolinha some. Tá? Então, não estou dizendo que são os angolanos, o haitiano, Uhum. mas é um bairro popular a tal forma que qualquer coisa que não te sirva e que você ponha do lado de fora, dali a pouquinho andou, criou perninha, foi embora. Né? Então, a gente percebe realmente essa coisa estrutural, porque é mais fácil morar num bairro pobre, onde você constrói uma casa e nem reboca a parede, né? Que se você fizer isso num bairro chique, periga a própria prefeitura ir lá e embargar a obra ou coisa parecida. Ah, já num bairrinho afastado que nem o meu, o cidadão levanta uma parede lá, põe um telhado em cima, depois ele vai cuidar de outros assuntos, né? Eu vou fazendo algumas anotações aqui, e eu anotei uma outra coisa também. Uhum. A senhora falou, senhora, tá vendo? Devolvi. Senhora, né? O CEP, talvez o CEP da minha rua é que dificulte certos pedidos, né, de negociação que a gente faz no banco, muito embora eu seja funcionário, mas não tinha pensado nisso, não. Pega lá o meu CEP, caiu naquele bairrinho Mequetrefe lá, já nega o pedido, né? E só para finalizar aqui esse comentário, após o senhor Michel Temer tirar a obrigatoriedade da homologação dos bancos dentro do sindicato, né, ficou muito pior, porque tem um banco que homologa hoje aqui no sindicato ainda, e em uma semana eu vi 3 pessoas de pele escura, que nem negro para mim, eram morenos, né? Eu vi 3 pessoas de pele escura que foram demitidos na última semana. E isso me cutuca Chamou lá atenção. sabe, incomoda, porque fala assim, pô, parece que isso é verdade, é a cor da pele que está fazendo com que essa pessoa perca a sua vaga de trabalho. E eu reparei isso, pois desobrigação de homologação no sindicato. Porque se o sindicato começa a perceber um padrão, o sindicato já começa a discutir. Eu já fiz esse levantamento várias vezes, pedindo para que os colegas do banco mesmo prestassem atenção na cor da pele e as coisas continuam do mesmo jeito. Tá? Uhum. Você ia falar alguma coisa? Eu cortei, desculpa. Não, imagina, Júlia, eu ia concordar justamente com o que você está trazendo, né? E aí a gente reforça sempre a importância de um sindicato ativo, de um sindicato atuante e de olho na nossa região do que efetivamente está acontecendo, tá? Principalmente porque todo o assunto que a gente está trazendo aqui hoje é de algo tão velado na nossa sociedade, de algo tão intrínseco que acaba sendo naturalizado, né? Entre aspas, mais uma vez, e que a gente precisa tirar a venda dessa naturalização e tratar o problema como o problema que ele realmente é. Então, eu aproveito essa fala para reforçar a importância de estar em contato com os dirigentes, né? De se ver, de se observar algo que chamou a atenção na gente. Eu sempre digo que se chama atenção é porque não é aleatório, né? Se chamou a nossa atenção, não é à toa. Então, vale a comunicação, vale a conversa, vale o levantamento, porque é só através disso, desse olhar, é que a gente consegue, nas negociações, nos acordos e nas tratativas, né, com as instituições, levar o que está acontecendo e somatizar tudo isso.
de forma que não fique no mundo das ideias, né? Porque quando a gente fala de estrutural, institucional, parecem palavras enormes e distantes da nossa realidade, né? Ai, não, é um problema daquela pessoa preta, né? Coitadinha dela. E não, isso está em todo o nosso envolvimento social, a nossa construção no nosso trabalho. O senhor acabou de dar o relato ali da sua casa e de que a maioria das pessoas que ali transitam são imigrantes. Então, veja só, o racismo brasileiro ele é tão específico que poucos negros brasileiros estariam morando perto da sua residência, ou no Sorocaba, por exemplo. Então, aqui em São Paulo a quantidade é muito maior, mas em cidades de interior não necessariamente. Então veja como tudo isso atravessa o nosso cotidiano. Eu utilizo a sua fala para fazer somente essa ressalva. Ó, tenho uma pergunta aqui para fazer para a doutora, que é justamente sobre o crédito, financiamento, investimentos, né? Que se existe alguma lei regulamentadora para combater o racismo. Tá certo. Olha, a gente não necessariamente vai ter uma lei específica em relação ao sistema financeiro e o racismo dentro disso, tá? Mas a gente tem a nossa Carta Magna, que é a nossa Constituição Federal, que ela vai estabelecer uma igualdade e, né, como princípio basilar da nossa Constituição, então na formação do nosso Estado, e a proibição de qualquer forma de discriminação. Então, se a gente analisar a Constituição dentro do sistema financeiro, isso já significa que, por consequência, os bancos e as instituições econômicas, elas devem oferecer serviços essenciais de forma igualitária a qualquer outra pessoa. A nossa lei também, 7.716, de 89, que trata dos crimes de racismo, ela não exige que o racismo ocorra por meio de uma discriminação explícita para que ele seja reconhecido. Então, quando eu falo discriminação explícita, eu estou falando de uma agressão verbal, tá? De uma agressão física, desse entendimento de que você precisa xingar necessariamente alguém, você precisa ofender ela diretamente. Não necessariamente. A recusa ou a criação de exigências informais nessa dificuldade de obtenção de crédito ou de uma abertura de conta, por exemplo, já podem ser entendidos como uma forma de discriminação. Então, veja, o nosso Código de Defesa do Consumidor também, ele vai proibir práticas abusivas, vai exigir o tratamento isonômico entre os consumidores, sempre estabelecendo uma comunicação clara, uma informação adequada para essas pessoas. Então, veja, todo o nosso sistema, ele já prevê práticas contra certas abusividades, mas a gente observa esse dificultador de forma informal, porque isso eu gostaria de ressaltar. Quando a gente fala sobre instituições, então bancos, estados, judiciário, às vezes a gente acaba visualizando um prédio, né? Então, o prédio banco, o prédio empresa. Mas esses locais, eles são dirigidos, administrados por pessoas físicas, né? Pessoas que vão ter o seu próprio entendimento, que vão ter a sua formação social. Então, quando a gente está falando dessas práticas, são práticas praticadas por pessoas que fazem parte dessa instituição e que a instituição, através dessas pessoas também, permite com que aquilo aconteça. Então, se a gente não tiver esse olhar crítico, esse olhar preocupado, é muito fácil, é muito comum que a gente veja isso se perpetuar e se afastar como se fosse um problema do outro e não de toda a nossa conjuntura, porque isso nos afeta totalmente, né? O número de informalidade, o número dos empreendedores, a diferença de valores recebidos por mulheres negras e homens brancos, por exemplo, uma diferença de quase 60%. Isso afeta também o nosso país de toda forma. Então, quanto mais juntos buscarmos essa igualdade, a gente pode ter um avanço muito significativo
significativo do nosso país. Então, sim, existem leis, existem leis gerais, né? Existem práticas já contidas em lei, mas algo específico não necessariamente. Mas a Constituição ela já deveria servir para esse papel, para já deixar claro que essas práticas elas devem ser totalmente proibidas. Doutora, enquanto sua fala, eu estou aqui maquinando, né? Eu te avisei que eu fico pensando aqui. Adoro. E eu faço uso de 2 mercadinhos perto da minha casa lá, porque não são hiper, super, é mercadinho. Nesses 2 mercadinhos, tem um negro que trabalha no açougue lá no fundo, porque geralmente o açougue é no fundo do supermercado, né? Um. A bateria de caixa, 1, 2, 3, dependendo do horário, movimento, não tem pessoas negras. Pessoas de abastecimento do hortifruti, pessoas da padaria, não, nenhum, um no açougue, né? Então, se a gente começar a dar uma olhada no comércio em volta, eu lembro de uma farmacêutica que ela nem era formada, né? Sim. Mas que já não está mais ali no bairro, e eu faço uma comparação muito grande com a questão da orientação sexual, opção sexual, né? Que é um outro tabu da sociedade, que tem muita gente por aí que acha que é por causa do partido atual que as pessoas têm essa orientação, essa opção, coisa parecida. Já ouvi muito isso, tá? Dentro da minha família, inclusive. E aí a pessoa desconhece os romanos, né? Eu já falei isso aqui. Que eles para as batalhas voltavam, mas eles não ficavam com as esposas, eles ficavam com alguns companheiros do mesmo sexo. Então, isso não é um defeito do partido político de hoje, né? E a gente vê que a orientação, a opção sexual, ela já está muito mais envolvida na sociedade, inserida na sociedade, do que a cor da pele, né? Essa é a minha opinião, a minha avaliação, pensando aqui em cima da sua fala. Depois, se você quiser complementar, eu tenho que fazer outra pergunta, porque nós já estamos com 42 minutos. Não falei que eu sou um mentiroso? Sim. Conversa tá boa, né? Então, a gente faz o que pode aqui, né? Discriminação racial. Como um indivíduo ou um grupo pode se proteger legalmente caso sofram esse desconforto na instituição financeira? Tá certo. Bom, antes de responder, queria comentar a sua fala também. Porque, para mim, o que vem na mente é aquela célebre frase, acredito que do Edmund Burke, que fala: um povo que não conhece essa história está fadada a repeti-la, né? E é isso que a gente vê muito hoje no nosso país, da reprodução da desinformação e do ódio e do preconceito. E quando a gente trata sobre racismo, homofobia, eu vejo também, Júlio, uma grande dificuldade coletiva em tratar do assunto, principalmente em relação ao racismo, porque faz com que a gente precise se olhar também, se reconhecer nesse lugar de reprodutores ou de conformados com essa realidade. Então, muitas pessoas, né, também negras, têm extrema dificuldade em se reconhecer como pessoas negras, justamente porque elas sabem o ódio que vem depois de tudo isso, a discriminação que vem com todo esse conhecimento, esse saber sobre si, e também do outro que o reproduz, desse entrave moral, né, que é se colocar como uma pessoa racista. E isso precisa ser tratado não como uma patologia horrível, não como um defeito de caráter
horroroso. Mas quando a gente fala principalmente do nosso país, que se fundou nisso, é possível sim desconstruir tudo isso. Então é por meio do conhecimento, é por meio da troca, é por meio do debate, é por meio da reflexão e da crítica, como nós estamos fazendo hoje. E aproveito esse gancho para já te responder, né? O que as pessoas podem fazer em relação a essa discriminação? Bom, primeiramente eu gostaria de falar sobre o movimento Black Money. Eu não sei se você já ouviu falar, mas é uma alternativa que nasceu nos Estados Unidos e tem se popularizado muito aqui no Brasil, que é justamente um movimento socioeconômico que visa fortalecer a comunidade negra, os negros entre os negros e os seus aliados. Então, por exemplo, a pessoa impulsionar o empreendedorismo negro, promover a circulação de riqueza nesse grupo. Então, eu conheço uma empreendedora negra que faz tranças ou que faz confeitaria. Então, eu contrato elas para o meu aniversário, para as minhas festas. Eu dou o contato dela para outras pessoas para que ela possa crescer dentro desse ramo e que o dinheiro ali circule. O movimento também ele vai ser responsável por formar tecnicamente essas pessoas, principalmente de forma no meio tecnológico, né, no meio tech, para que essas pessoas se reconheçam através de diversas plataformas, justamente para ter em si, entre a sua comunidade, um marketplace de conseguir alavancar suas vendas, alavancar o seu negócio. É uma alternativa que surgiu justamente para escapar desse cerco né, dessa dificuldade de avanço que elas têm sido submetidas. E em relação a instituições financeiras, dessa dificuldade que seja, ou que tenha havido de fato alguma prática abusiva ou discriminatória, é muito importante que a pessoa se muna de todas as provas que ela conseguir. Então, prints de telas, gravações lícitas, e-mails, relatórios de negativa de crédito, simulações de empréstimo, denúncias administrativas, então denúncias ao PROCON, ao Bacen, ao Banco Central, para que a judicialização do caso seja sempre a última alternativa. E por que eu falo isso? Porque o nosso judiciário hoje, ele busca, ele faz com que as pessoas esgotem as vias administrativas, então consumidor gov, enfim, porque o Estado já dispõe desses meios para sanar esse problema, para que a gente não tenha esse enorme número de ações judiciais que temos hoje aí pendentes de julgamento e de avanço, porque a gente sabe que o nosso judiciário, infelizmente, é moroso, e para tratar dessas questões, como a gente está falando de crédito, de dinheiro, enfim, a gente sabe do quanto essas pessoas são necessitadas disso, né? A gente sabe para o cliente como é importante o resultado da sua ação. Então, eu sempre oriento, antes da via judicial, esgotar as possibilidades de via administrativa. E a gente sabe o quanto é difícil esgotar essas vias também. Mas ouvidorias, Banco Central, é importante que tenha pelo menos o registro da sua tentativa, porque o judiciário vai ver e falar, olha, realmente essa pessoa tentou, ela buscou, e agora ela está pedindo esse braço aqui forte para que ela tenha reconhecido o seu direito ou a sua indenização. Doutora, repete para mim, é Black Money? Black Money, movimento Black Money, dinheiro preto mesmo, como seria a tradução em português. Eu ia perguntar se era de dinheiro mesmo, Isso né? mesmo, para fazer circular mesmo essa renda, essa comunidade, porque existe, né, um forte preconceito, Júlio, infelizmente, com empreendedores, com pessoas que estão tentando transformar a sua renda, e o movimento tem crescido no Brasil justamente para tentar, assim como o movimento Pink Money, dinheiro rosa, né, que a gente vai tratar também em relações à comunidade LGBT, que também enfrenta um grande preconceito quando vão se aventurar aí no mercado empreendedor. Tá. Eu tenho visto, reparei,
A Rede Globo é um canal de televisão que tem colocado o negro em evidência em vários quadros. A gente fala da Maju Coutinho, que faz o Fantástico, tudo. E parece que eles acordaram para esse assunto. E um dia eu estava ouvindo um comentário numa cerveja que eu estava tomando em algum lugar, das pessoas falando, pô, agora a televisão fez uma novela só com negros, né? Eu não assisto novela, mas parecia ser um desabafo da pessoa que estava falando. E aí eu retroajo aí meia dúzia de anos atrás, 10, 20 talvez, quando o humor levava para os programas muitas piadas sobre ou por causa da cor da pele. Vamos falar dos Trapalhões, que o Didi e o Mussum, né? Já retroage um pouquinho mais, quando o Mazzaropi era agressivo, né? Então, a nossa sociedade, ela vem viciada nesse tipo de chamamento, de apelidos, que, poxa, é difícil da gente ficar livre, né? É difícil da gente ficar livre. Eu não sei se eu exagerei na minha fala aqui. Se você quiser fazer algum comentário, vamos lá, que nós já estamos com 50 de programa e eu ainda tenho uma pergunta. Opa! Não, mas fazendo um comentário sobre o seu pensamento, é muito comum ouvir isso, né? Ai, agora só tem negro na televisão, gente. Mas essa também foi uma pauta reivindicatória do movimento negro desde a década de 30, justamente em razão da falta de representatividade. Hoje, reconhecidamente pelo IBGE, pelos nossos últimos censos, saúde, nós temos 56% da nossa população brasileira formada por pessoas negras. Negras, então, pelo IBGE, vão ser a somatória de pessoas pretas e pardas. Isso pela autodeclaração. Então, veja, podem ter outras pessoas que também se enquadram nesse aspecto e não tenham essa consciência racial ainda para fazer essa autodeclaração. Mas o que eu quero dizer com isso? Não deveria ser um choque a representatividade negra na televisão, uma vez que, como você mesma trouxe, a Rede Globo, né, a maior rede de televisão da América Latina, localizado no maior país da América Latina, com um número expressivo de pessoas negras fora da África, isso só diz respeito ao espelho que a gente precisa ter dentro da nossa sociedade. E o mais interessante dessas. Eu adoro novela, eu assisto. Então, dessas novelas, da representação dessas pessoas dentro das tramas, é mostrar e tirar essa estigmatização problemática sobre a pessoa preta, que há muito tempo também, como você trouxe, a televisão estimulava. Então, o racismo pela recriação, né, do negro, você rir da figura, rir dos traços, rir dos trejeitos, como se fossem coisas ruins, como se fossem coisas características, né, de toda uma população. E o que eu acho interessante nessa representação hoje diversa da televisão é mostrar que nós, pessoas pretas, estamos em todo lugar fazendo diversas coisas, uma diferente da outra. Então a gente teve uma novela recente em que uma das protagonistas era uma atriz de novela, hoje é uma cantora, outra é uma babá, porque essas mulheres estão aí, todas movimentando o nosso país, movimentando a nossa economia, em sua maioria, também como dados, acredito que 2024 também, do censo demonstram que são chefes de família, em sua maioria mulheres, e são questões que dialogam totalmente com a nossa realidade, porque o nosso país está envelhecendo rapidamente, e essa maioria é uma maioria feminina. Então, quem vai cuidar dessas mulheres? Como estão sendo tratadas? Como estão sendo representadas? Será que ainda de uma forma de submissão, de permissividade? Então, eu acho muito interessante essa sua fala, esse seu comentário, porque é algo muito frequente, mas veja como ele
como essa representatividade na televisão ela é rica em descaracterizar aquilo que tentam fazer da pessoa preta, né? E falando em cantora, atriz, cantora, vou dar um exemplo aqui. Eu lembro daquela integrante das Frenéticas que virou tia no sítio do Pica-Pau Amarelo. Não sei o nome dela, mas eu lembro disso aqui. Sim. Última pergunta. O sistema financeiro realiza alguma política ou ação afirmativa para reduzir desigualdade racial no Brasil? Olha, vamos lá. Ele tem adotado, sim, políticas, iniciativas voltadas para essa desigualdade racial. Bancos públicos como o Banco do Brasil, né, a Caixa, o BNDES, eles possuem programas de microcrédito, de capacitação e incentivo desse empreendedorismo negro. É através dessas campanhas que isso tem sido de forma mais visível. O BNDES, por exemplo, tem uma linha de crédito voltada justamente para pequenos e médios negócios, que acabam sendo ocupados pela alta presença de pessoas negras dentro desse empreendedorismo. A gente também observa em processos seletivos também, e aí é uma opinião minha do que eu tenho visto, empresas privadas tendem a fazer processos seletivos de trainee, né, tentando trazer essa juventude negra, branca, enfim, mas tentando levar um pouco mais de diversidade dentro das suas instituições. O Banco Central, ele tem trabalhado em agendas de cidadania financeira, então de divulgação que incluem discussões de transparência e educação financeira. Isso é muito custoso para a nossa população também, justamente por causa desse viés racial e algorítmico, desculpa, e pela alta demanda de crédito que nós, brasileiros, temos, né? As altas dívidas que as famílias têm feito. Então, nós temos diversas campanhas, diversas medidas, mas veja que elas são ainda pontuais em cada banco, pontuais numa visão institucional, e a gente precisa que isso seja, assim como esse racismo é estrutural, a gente precisa que a resposta também seja estrutural. Então, que essa resposta venha com força, que essa resposta venha com o meio mesmo de abolir essas práticas e dar a oportunidade equânime a todos. Legal. Doutora, a gente extrapolou aqui o horário, lógico, sem nenhuma mentira. Quem assiste o programa já sabe que é assim mesmo que acontece. Mas eu quero agradecer por demais todas essas observações, todas as falas, a indicação de livro, porque as pessoas não costumam reparar, ou se reparam, não externam, né? E eu sou bastante observador nesse sentido. Olha, tem alguns colegas de trabalho meu aqui que vão falar o Júlio observador. Eu não vejo um prédio na rua e surpreendo todos quando eu digo quem colocou esse prédio e eu passo todo dia naquela rua ali. Mas eu tenho uma observação para a sociedade, então eu acho que consigo explicar por que eu sou sindicalista, né? Por que eu rebato certas situações, porque eu posso não ver tudo aquilo que as pessoas estão vendo, mas tem algumas que eu vejo que eu não consigo entender porque as pessoas não conseguem enxergar. Então, eu quero agradecer por demais essa sua participação, a sua fala, a aula que você deu na primeira pergunta. Você tem noção que você respondeu em 18 minutos a primeira pergunta minha? Foi uma aula, né? Quase que eu falei. Quase que eu falei. Boa noite, doutora Letícia, muito obrigado pela participação. Mas foi muito bom, muito bacana, e eu espero que os colegas de dentro do banco acompanhem, né, esta nossa conversa de agora, essa nossa prosa, para ficar engraçado, porque ela tem tudo a ver com o nosso dia a dia, né? Se a gente não tem olhos para isso,
se as pessoas estão olhando mais a roupa do que a cor da pele da pessoa, que passe a prestar um pouquinho de atenção, porque, de repente, você está desdenhando um ser humano por conta da cor da pele dela, né? Eu quero deixar o espaço aberto aqui para você fazer um comentário agora, para a gente finalizar o programa, diante do meu agradecimento aqui desproporcional, porque você nem falou o que você queria terminar de falar, e eu já estou falando tchau, desculpa. Fique à vontade. Imagina, Júlio, eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. O escritório tem estado com vocês, né, nesses programas, então eu fico muito feliz em estar fazendo parte dele neste episódio. Queria agradecer por me deixar falar tanto. A primeira pergunta, eu precisei desse tempo mesmo, porque eu acredito que é um tema muito caro para o nosso país, e a gente precisa olhar lá atrás para conseguir construir e olhar esse futuro. E pensando nisso, nesse trabalho crítico, nesse olhar, eu queria deixar como indicação também o livro da professora Djamila Ribeiro, que é o Pequeno Manual Antirracista, que é um pequeno livro mesmo, algo assim de 20, 30 páginas, em que ela vai tratar de temas também super interessantes, mas trazendo esse olhar do todo, de toda a nossa população, convidando para essa luta, que não é só das pessoas pretas, não é só dos povos originários, né? É uma luta de todos. E juntos a gente vai conseguir trazer o que a gente quer para o Brasil, que é esse avanço, que é essa transformação. E para isso a gente precisa do olhar atento da coletividade. Então eu quero agradecer mais uma vez o espaço, me colocar à total disposição e vida longa ao programa sempre. Obrigado. Essa vida longa aí é que me interessa bastante, porque às vezes as pessoas falam: nossa, Júlio, você é persistente. Tem mais de 4 anos que nós temos esse programa aqui funcionando, né? Estando à disposição dos colegas. Doutora, me perdoa aqui, vou dar algumas informações rapidinhas. A lista de transmissão está aqui colocada agora, a nossa querida Ana colocou. Essa lista ela esteve por ser cancelada pelo governo federal, por instituições que cuidam desse assunto, por conta das fake news. Então, nós tivemos uma dificuldade, nós estávamos pensando em criar uma comunidade, parece que alguma coisa mudou, então continuamos com a lista de transmissão. A reforma do nosso clube já está praticamente terminada, acreditamos que até o final desse mês de novembro a gente vai poder reinaugurar aquele espaço da lanchonete, das churrasqueiras, da piscina, da sauna, enfim, para que você possa trazer seus familiares aqui e fazer uso do nosso espaço. Final de ano, nós temos aqui também já elaborado o nosso final de ano, o que para, o que continua, quando para, quando vai funcionar, está disponibilizado nas nossas mídias, tá bem? Então, eu recomendo você que faz uso do sindicato, que de repente vai ter alguma dificuldade com respeito aos problemas jurídicos, uma possível demissão, qualquer problema que você possa ter de desconforto no final de ano, você tem já um boneco feito pelo nosso jornalismo, explicando para você o que abre, o que fecha, quando abre e quando fecha. O departamento jurídico vai ter um telefone à sua disposição, a secretaria vai ter um telefone à sua disposição, então não é por ausência física que a gente não vai estar cuidando, trabalhando em prol da categoria. O que a gente pede, qualquer dúvida que você tiver, a dúvida trabalhista, inclusive, é que você procure pelo sindicato, para não ficar indo na conversa de algum que trabalha do seu lado, alguém que, de repente, tem mais interesse em você ser demitido do que você continuar na instituição financeira. Tá bem? Doutora, agradeço bastante a sua paciência de ouvir todo esse relato aqui, e pelo carinho que você tratou na primeira pergunta, que foi uma aula de história que a senhora deu aqui. A gente agradece bastante.
Quero mandar um beijo para Alice, Vitória e Fênia, que acompanham o programa da gente toda segunda-feira. Deixar à disposição as nossas mídias e informar. O nosso programa fica gravado pelo YouTube. O programa vai ao ar toda segunda-feira, às 19 horas. E como eu falei, tem 4 anos de programa ali para você assistir o assunto que você quiser. A gente discute os problemas profissionais, os problemas de saúde, os problemas financeiros, de tudo um pouco a gente fala nesses 4 anos de programa que a gente tocou adiante. Doutora, grande abraço, muito obrigado. Uma ótima semana para você, uma ótima semana para quem está acompanhando o programa e para quem acompanha até segunda-feira aqui, se Deus quiser. Um abraço. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Obrigado, doutora.